Uma vez aí nosso recadinho, o recadinho da economia solidária. Hoje o Tonico, eu falo um pouco sobre nós e falo para o público e das lideranças do movimento da economia solidária. Uma crítica que eu venho hoje aí narrando, porque a gente tem esse direito de falar, porque nós estamos batalhando há muitos anos e conseguimos ser referência no Brasil, colocando em prática de fato a oportunidade que está tendo na nossa cidade de ser de fato essa política que sonhamos ser a política principal, e com certeza essa política vai ser a principal. A crítica que eu faço, e às vezes 14 milhões, nós somos 14 milhões do país do movimento de economia solidária. Pessoas que às vezes não ter culpa, pessoas humildes, que às vezes precisa levar e as lideranças levar uma política correta, falar sobre de fato e falar de fato o principal, como é que se conduz essa política, qual é o objetivo dessa política. Essa política é gerar trabalho, renda, essa política é melhorar a vida das pessoas, levar a educação, falar da sustentabilidade. Além de tudo, levar adiante, e nós estamos conseguindo levar para as escolas. Pensamos que o jovem, o adulto, amanhã, que sejam as pessoas importantes da nossa sociedade, né? Com isso você faz transformação, com isso você vai fazer um país justo. Que esse jovem amanhã seja o vereador, seja o prefeito, seja o deputado, seja o senador, seja o presidente. Porque aí essa política que nós estamos falando da coletividade, da sustentabilidade, da geração de renda. E eu vejo, e a minha crítica às vezes liderança, quando vai para algum lugar, vai para a mídia, vai divulgar, primeiro eles falam quando criam um empreendimento, associação, da cooperativa tal, da autogestão, mas esquece de falar primeiro da política pública e economia solidária, que conduz tudo isso, que se nós queremos ser amanhã um país justo, se nós queremos fazer transformação social, é a obrigação de o que tem um entendimento, às vezes pessoas que estão há 20 anos e que não tem um entendimento, já estou caindo, a minha ficha está caindo, que as pessoas às vezes não têm entendimento dessa política. As pessoas não têm noção, está dentro da política pública e economia solidária e não é coletivo, é individual, não pensa de fato e não fala na política pública. Primeiro, você tem que falar da política pública. Por que você está excluído o povo da sociedade? Porque nós estamos criando isso? Por que nós estamos criando aquilo? Justamente porque nós estamos vivendo um país capitalismo que exclui, leva a desigualdade absurda e leva a violência absurda. Então nós temos a obrigação, e as lideranças, eu sinto isso, que nós temos que fazer uma reciclagem. Pessoas que falam que é liderança do movimento da economia solidária e não falam da economia solidária. Eu vejo pessoas o tempo todo no Face, o tempo todo na mídia, nas redes sociais, e não fala da economia solidária, não fala dessa política, e fala que faz economia solidária. Por isso que é uma crítica que eu venho fazer aqui para as pessoas, é uma crítica construtiva, é uma crítica para a gente fazer e ter esse entendimento, fazer essa junção. Economia solidária não é individual, economia solidária não é uma bandeira, economia solidária pertence a todos, economia solidária tem que ter esse pensamento. As pessoas têm que ter esse entendimento. Talvez por isso a economia solidária não avançou como deveria ser avançado nesses 30 anos nesse país. Eu fui um dos que ajudamos, eu fui um dos que criamos a economia solidária nesse país. Então assim, hoje eu tenho autoridade e estou mostrando que a gente tem condições de fazer diferente, de fazer multiplicadores. Que amanhã, nós hoje somos 14 milhões, mas nós precisamos desses 14 milhões que a maioria tem esse entendimento, que a liderança leva esse entendimento, mostrando de fato para a sociedade o que é a política pública e economia solidária. Quando as pessoas têm a oportunidade para ir para a mídia divulgar, e quando tem a oportunidade, fala de tudo. Fala de associação, fala do coletivo, fala que a pessoa está isso, mas não fala da política pública e economia solidária. Essa palavra, primeiro as pessoas têm que ter entendimento, pessoas que estão dentro do movimento. A primeira fala que você tiver em qualquer lugar desse país, qualquer lugar desse mundo, quem tem esse entendimento, que quer fazer a transformação nesse país, quer fazer um país justo, com educação, com saúde, que fala da sustentabilidade, respeito na natureza, distribuição de renda, levar a igualdade, primeiro vocês têm que ter entendimento. Essa palavra
essa palavra que eu acho, na minha avaliação, que eu estou muitos anos fazendo isso, é uma palavra mágica, essa política pública economia solidária. É o recadinho que eu dou, é o recadinho do Tonico, é um recadinho para a gente ter esse entendimento e fazer com que nós divulgue cada vez mais essa política que é transformadora.